Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 6 de janeiro de 2026, pessoal, terça-feira, são aproximadamente 11h46 da noite. Começando rapidamente aqui pelo calendário econômico, tivemos apenas um evento datado para hoje, PMI do setor de serviços referente ao mês de dezembro, resultado um pouquinho abaixo aí da projeção de 52,9, não foi suficiente para trazer ruído nas três principais bolsas. Novamente todas fecharam no positivo, S&P alta de 0,62, Dow Jones alta de aproximadamente 1% e Nasdaq uma alta de 0,65. Vindo para o Bitcoin, pessoal, chegamos a cair aí quase 2% ao longo do dia, depois uma ligeira recuperação, acabou recuando basicamente 0,12%. Neste momento para nós aqui o preço a mercado 92.875 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente, recapitulando, nós tínhamos definido aí alguns pontos importantes para acompanhamento. O primeiro era a nossa resistência aqui na região dos 94.200. Nós sabíamos, né, a necessidade de ganhar esse nível para que o preço, né, pudesse continuar a busca por níveis superiores, né, pessoal? Mas nós sabíamos, né, das eventuais dificuldades em que nós encontraríamos aqui no ativo. Então a gente teve aí alguns pontos visados, né, onde os compradores poderiam reagir evidentemente com a recusa de preço. Nós tivemos aí uma nova tentativa, né, pela madrugada aqui na proximidade da nossa resistência e aí posteriormente, né, ao longo do dia veio a recusa de preço, né, um ponto bastante conflitado e a gente almejava, né, um pullback, uma reação mais enérgica pelo lado dos compradores ali na proximidade dos 92.000 aos 91.500. Fazíamos alusão à média de 20 períodos, né, no tempo gráfico de 4 horas que se encontrava ali na proximidade dos 92 e dos 91,5, pessoal, basicamente fazendo alusão à abertura e fechamento desses 2 dias, né, inclusive enfatizando a formação desse candlestick, né, no diário aí, segunda-feira, característica de força, o que poderia, né, induzir os compradores a tentarem buscar pelo menos a proximidade, né, do topo anterior que foi formado aí para nós na segunda-feira. Acabou ficando pelo caminho, pessoal, não foi suficiente. A retração é óbvio, tivemos uma boa amplitude, uma recuperação contundente, né, acabou vindo um pouquinho mais abaixo aqui do nosso range. Lembrando que nós trabalhamos, né, com áreas, pessoal. Muitas vezes a gente vai acertar com exatidão os pontos, em outros momentos a gente passa perto. O importante, né, tentar trazer o cenário, né, de fácil entendimento, né, das possibilidades aqui de movimentação. Então veio sim, né, uma reação à proximidade da nossa região e não foi suficiente, né, para a gente buscar a região do topo anterior, ficava ali próximo dos 94.700. Acabou ficando aqui pelo caminho, né? Chegamos aí de amplitude aqui próximo dos 93.800 e agora a gente vê novamente os vendedores atuando nesse presente momento. E o que a gente percebe, né, de antemão, pessoal, a gente vê que no diário a gente tem as forças, né, compradoras e vendedoras bastante equilibradas, né, no sentido que foi apresentado de volume no dia de hoje, né, em relação a ontem. É óbvio que a gente torcia, né, que eventualmente o preço vindo buscar esse nível conflitado, essa região, a gente torcia para que a amplitude pudesse, né, inclusive superar o que foi formado aqui, né, na máxima de segunda-feira. Acabou não concretizando, né, a gente percebe já uma estrutura de topos descendentes se formando. Teoricamente não é um ponto, né, muito positivo,
na qual a gente, né, pessoal, torce para que, né, a gente tenha a confirmação de rompimento aqui dessa resistência. Então, o que que a gente percebe, pessoal, daqui em diante? A gente vê um cenário um pouco conturbado, digamos, né? A gente, quando reduz o tempo gráfico aqui para 4 horas, a gente vê os compradores tentando a manutenção do preço acima da média, evidentemente, né, os compradores querendo, né, induzir aí outros investidores a tentarem novamente a aproximação aqui da resistência. O lado positivo, pessoal, a gente tem mais 1h08 até o fechamento deste atual e o volume comprador do anterior vai acabar sobressaindo, né, o que vem sendo apresentado aqui pelos vendedores. Então, teoricamente, é um ponto positivo. É óbvio que vai depender muito do que vier no próximo candlestick. E seria interessantíssimo, né, pessoal, que viesse um volume comprador, né, uma amplitude verticalizada de preferência, né, para a gente quebrar essa possibilidade de estrutura de topos descendentes que vem sendo formada, né? Ou seja, seria aí basicamente uma reviravolta, né? E os compradores de fato, né, manterem um preço acima aqui da nossa resistência, obviamente, né, com aquela condição de sempre, né? Dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, ambos com volume comprador e pelo menos um com característica de força, para que amanhã, né, a gente aguarde aí a abertura do mercado americano e quem sabe, né, a gente consiga dar continuidade nessa movimentação ascendente. Então, de primeiro momento, pessoal, creio que seja mais observação. Como eu falei para você, está um pouco conturbado aqui o cenário. A gente precisa colher aí mais evidências, evidentemente. É um cenário bastante desafiador aqui pelo lado dos compradores, mas a gente não pode simplesmente entregar a peteca. Tem muita coisa em jogo, né? Eles não costumam largar o osso tão facilmente. E a gente vê também algumas outras possibilidades aí de referência, né? Obviamente, não havendo, né, pessoal, essa amplitude, né, esse protagonismo aí por parte dos compradores. Acho que, no primeiro momento, a gente pode utilizar aqui como um suporte de referência essa região próxima dos 90 e 400, pessoal. Por que que eu vou utilizar aqui também essa região como uma referência de suporte? Pessoal, quando a gente analisa no passado, olha quantas vezes, né, os compradores vieram buscar essa região que foi marcada aqui, né? Quantas vezes houve aí a recusa de preço, né? Então, diversos dias, né? Nós tivemos o preço tentando ultrapassar essa região sem a exatidão, né? Sem concretizar, né, o ganho deste nível. Então, posteriormente, né, com o rompimento, torna-se automaticamente um ponto interessante de se analisar, né? Evidentemente, pelo que foi apresentado no dia de hoje, né, mesmo que havendo aí a perca da média de 20 períodos aqui para nós no tempo gráfico de 4 horas, né, ou seja, na abertura do candlestick sequente, né, na sequência aí a 1 da manhã, a gente não tendo, né, essa força enérgica, esse protagonismo, né, essa movimentação em blocos, a gente perdendo, né, a região da média aqui para nós, aqui neste momento dos 92,5, fica um pouco complicado a gente colocar nossa fé somente aqui, né, pessoal, nessa região onde houve, né, esse primeiro pullback aqui, na qual nós esperávamos, né, proximidade dos 91,5. Talvez aqui seja um ponto um pouco mais interessante, né, da gente analisar, inclusive, né, nós temos a média de 20 períodos no diário também se aproximando aqui da marcação. Então, antes da gente utilizar, né, esse suporte diagonal
fazendo alusão a esses fundos, né, talvez seja interessante a gente analisar, evidentemente, em uma oportunidade futura, né, como será o comportamento do preço aqui neste nível. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar marcado aqui mais uma referência, pelo menos por enquanto, para a gente utilizar para as próximas análises. E de agora em diante, pessoal, é aquele momento de pegar a pipoca, aguardar os próximos capítulos. A gente está em um momento conturbado, os compradores aí tentando, né, a manutenção do preço acima da média. Não sei se em uma hora a gente vai ter uma mudança de formação, né, seria aí mais quase 700 pontos, né, de amplitude para a gente conseguir alterar o que temos de formação atual nesse candlestick, mas a abertura do próximo será bastante importante, né, inclusive para a gente analisar o que virá de formação, né, a questão do volume. Importante também reduzir o tempo gráfico, pessoal, analisar a estrutura de preço, se nós teremos uma estrutura ascendente com topos e fundos ou descendente, enfim. Então, é aquele momento chave, a gente precisa só acompanhar e os pontos, né, estão aí delineados, estão marcados aqui para a gente justamente ter um melhor entendimento, né, que a gente possa retornar amanhã e trazer para vocês as atualizações. Acho que no gráfico basicamente é isso, pessoal. Esses são as possibilidades, né, o cenário aí para vocês, o que está rolando de fato aqui no Bitcoin. Torcia, né, para que o dia de hoje fosse um pouquinho diferente, mesmo, né, tendo a reação no ponto que a gente demarcou aqui na análise de ontem. Acho que faltou um pouco mais de amplitude, um pouco mais de raça, né, por parte dos compradores, né, aptidão pelo risco, né, comprando aí lotes de Bitcoin com a devida urgência. Acho que ficaram devendo, mas vamos manter, né, a calma, vamos fazer aí um pouquinho cada dia. Nosso intuito é tentar antecipar as movimentações aí a cada 24 horas, o que é muito complicado. É óbvio que a gente tenta trazer um cenário bem amplo, né, justamente porque não é tão fácil. É óbvio que existem momentos em que a gente tem, né, diversas evidências, né, condicionantes que nos traz aí uma assertividade maior, mas existem dias que a gente precisa acompanhar, pessoal, bastante cautela, usar os pontos, né, que estão traçados no gráfico como referência, né, justamente porque nos traz aí um norte, um entendimento um pouco mais completo. Fechado? Então vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente enxerga alguma coisa interessante. Pessoal, que parece que o livro tá meio bugado aqui, pessoal. A gente só vê a acumulação de lotes por milhar. Não sei se tem algum problema aqui de conexão. Bom, de qualquer forma, a gente vai utilizar esses níveis. Então, olha só, pessoal, região aqui dos 92, a gente vê uma boa acumulação, né? Dos 92 aos 90, pessoal, a gente tem bastante lote posicionado aqui. Teoricamente, quando a gente vai para o gráfico, principalmente analisando de uma forma fria, dos 92 aos 90, pessoal, próximo aqui da nossa marcação, total sentido essa acumulação de lotes. A gente tem, fazendo uma conta de bar aí, aproximadamente 53 milhões de dólares posicionados no livro. É bastante dinheiro, que mostra, né, potencial conflito de interesses aí nessa região. Justamente pela estrutura de preço, né, pessoal? Está sendo
delineada para nós. É uma estrutura ascendente nesse primeiro momento, mas, como eu falei, para a gente dar continuidade nessa ascendência, a gente precisa conquistar esse terreno para a gente almejar, quem sabe, ali a proximidade dos 99, tá? E mais abaixo, pessoal, a gente vai ter acumulação nos 87, aí já é um pouquinho mais distante aqui do preço a mercado, mais 18 milhões de dólares posicionados. E pelo lado dos vendedores, a gente vê bastante acumulação com o pessoal, região dos 94, a gente tem aí quase 15 milhões de dólares, região dos 95, pessoal, 33,6 milhões de dólares posicionados, é bastante dinheiro também, próximo aqui, né, do range da nossa resistência, ou seja, a gente tem aí, né, dois pesos pesados posicionados aqui em pontos estratégicos, né, tanto os vendedores quanto os compradores, né, duelando aí, uma briga de titãs. Evidentemente são pontos que a gente precisa acompanhar muito de perto, justamente porque tem grau de risco, né, e potencial conflito de interesses muito grande. E aí mais acima a gente tem também na região dos 97, região dos 98, já estamos um pouquinho distante do preço a mercado, talvez neste primeiro momento não faça tanto sentido darmos tanta ênfase. Então é isso, pessoal, o livro checado aqui com vocês, mesmo com alguns entraves aqui em relação aos níveis, né? A gente está apenas com os lotes a cada 1.000 pontos, né? Depois vou verificar se houve alguma atualização, mas enfim, acho que ficou bastante claro aí, né, o conflito de interesse que temos, né, entre esses dois pontos, na qual a gente precisa acompanhar de perto e evidentemente são pontos, né, importantíssimos aí para determinar o rumo do preço do Bitcoin. Fechado, pessoal? Então é isso. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.